Fala galera, tudo massa com vocês? Meu nome é Rafa, para quem já me conhece, e para quem não me conhece, muito prazer, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês um guia de transporte público lá de Toronto, certo? Eu estive lá, então vou contar um pouco da minha realidade para vocês, beleza? Eu fui para fazer, certo, um curso de inglês também, porém eu cheguei uma semana de antecedência. Por quê? Porque eu queria sentir um pouco da cidade, queria conhecer algumas coisas enquanto eu não estava estudando e, obviamente, reencontrar alguns amigos. Então, baseado nisso, eu posso contar um pouco para vocês do que vocês podem fazer no primeiro momento chegando lá no Canadá, especificamente lá em Toronto, certo? Então, vamos começar na chegada no aeroporto, certo? Vamos lá, por quê? Porque muita gente fica perguntando, Rafa, como é que eu vou fazer para sair do aeroporto para minha acomodação, ou então sair do aeroporto para o centro da cidade? É bem simples, tá? Como vocês já estão cansados de saber, Toronto, certo, ele é composto por uma integralização, certo, dos transportes públicos. Então a gente tem ônibus, o bondinho, que é chamado de streetcar, que ele anda pela cidade, e tem a questão, certo, do subway, que seria aí, certo, a questão do trem, tá? Porém, existe um transporte público chamado de UP. O UP nada mais é do que um trem que ele anda na superfície da Terra, certo? E o Subway, ele anda por baixo da Terra, tá? Esse cara aqui sabe tudo. Aproveita que você está assistindo a gente aqui, compartilha esse conteúdo, porque é uma pessoa que fala superfície da Terra, imagina, nem a NASA tem. É isso. Então vamos lá, pessoal, continuando, certo? Uma coisa bem interessante é que no momento que você pega suas bagagens no aeroporto de Toronto, certo? Eu desembarquei no Pearson, certo? Que hoje é o maior aeroporto lá de Toronto, que ele não fica localizado na cidade de Toronto, ele fica localizado numa cidade chamada de Mississauga, que ela fica assim próximo 30, 40 minutos, certo? Do centro de Toronto. Tá? Como vocês já sabem, normalmente os aeroportos eles nunca ficam nas cidades principais, sempre ficam um pouco mais afastados dos centros, certo? Então uma coisa bem legal é porque você pode comprar, certo, um bilhete único, certo, no próprio aeroporto. Se não me engano, você vai estar pagando aí em torno de 3 a 6 dólares canadenses, certo, para poder comprar esse bilhete. Então você compra na parte de baixo do aeroporto, onde você pega suas malas e você pega uma escada rolante para subir. Uma vez subindo, o aeroporto ele é muito bem, certo, instruído com questão de placas, então você vai ver UP, então você vai ver todas as setas indicando qual que é o percurso para você fazer. Uma vez chegando na frente, certo, dessa estação, você vai colocar o seu bilhete, certo, numa maquininha para poder ler e ele autoriza, certo, a sua passagem. Então, normalmente, a cada 30 minutos ou uma hora vai estar passando, certo, um trem para o centro da cidade. Então, como é que funciona? Uma vez você olhando no painel e você vendo o destino que você quer, o destino que muito provavelmente você irá será a Union Station, que é a estação central lá de Toronto, ou seja, fica no centro da cidade. Então, essa estação também você vai conseguir se locomover para outras cidades do Canadá, certo? Como, por exemplo, Montreal, Niagara. Ele sai tanto ônibus como também, certo, sai a questão de trens. Então você pode ficar aí super à vontade e para se situar, Union Station é a principal estação lá de Toronto e consequentemente a maior, tá? Então uma vez você saindo do aeroporto para Union Station, ele tem um trajeto mais ou menos de 30 a 40 minutos, tá? Dentro do trem tem lugar para você guardar suas bagagens, tem Wi-Fi a bordo e por ser por cima da terra, você consegue, certo, visualizar todo o trajeto, ou seja, paisagens, as cidades, os prédios. Então é bem legal para você também ficar atento e já ir conhecendo um pouco da cidade, tá? Chegando na Union Station, certo, o que é que você pode fazer? Você pode pegar tanto um Uber, certo, ou um táxi. Eu, particularmente, não recomendo porque, assim, é muito fácil de se locomover na cidade de Toronto. Então, você pode continuar utilizando o transporte público, tá? Primeiramente, porque ele é muito eficiente e, segundamente, porque é muito mais barato, tá? A gente vai estar falando aí de uma passagem de 3 dólares, onde você no Uber talvez estaria pagando entre 15 a 20 dólares o mesmo trajeto, tá? Então, vamos lá. Eu morei na estação, certo, amarela. No caso, a Union Station, ela fica na estação amarela. A produção vai colocar aqui um pouco do mapinha, então ela fica no U, bem embaixo, e eu morava, certo, mais ou menos 7 estações acima, certo, que era justamente a estação chamada de St. Clair Station. Então o que acontecia? Eu precisava pegar um subway, que aí justamente a gente já sai do UP,
que ele passa pela superfície e a gente vai para o sub para poder andar por baixo da terra, tá? Então isso é mais uma locomoção de mais ou menos uns 20 a 25 minutos, tá? E ele me deixou exatamente a 5 minutos a pé da minha residência estudantil. Minha residência estudantil também era na St. Clair Station, eram 5 minutos de caminhada da própria estação, tá? Rafa, como são os horários dos transportes públicos? 5 da manhã às 2 da manhã. Somente 3 horas no dia que o transporte público fica fechado. A única coisa que pode mudar um pouco é no sábado e no domingo, por questão de fechar uma hora mais cedo e abrir uma hora mais tarde, tá? Mas sempre bom ver antes de utilizar, porque pode ser que tenha algum evento corriqueiro na cidade e acabe estendendo ou vice-versa,